A mentalidade de consumismo seria medido pelo que a gente tem, né? A sociedade de consumo e tal. Mas o que isso impacta no nosso caso, com relação aos credos, com relação às confissões? É a ideia de que a gente sempre precisa de alguma coisa nova para ser mais feliz. A gente sempre precisa de algo a mais, a gente sempre precisa de algo novo. E aí a gente vê as igrejas de hoje, que são influenciadas pela cultura, elas estão sempre buscando formas de inovação. Então, há sempre uma necessidade de inovar, porque a igreja enquanto instituição, ela foi transformada em só um esquema de mercado, onde eu tenho que agradar o meu público. Eu tenho que agradar o meu público para o meu público ser mais feliz. Eu não creio que as igrejas elas deixam de ser confessionais ou deixam de aderir aos credos, de professar os credos e as confissões somente por uma questão teológica, né? De tipo assim, não, é porque a Bíblia, fico só com a Bíblia, eu não preciso de nenhum outro documento adicional. Eu não creio que isso é fruto de uma análise bíblica. Eu não acredito que as pessoas, na esmagadora maioria, chegam à conclusão de que elas não precisam de nenhum documento além da Bíblia, estudando a própria Bíblia. Eu acredito que há muitos elementos culturais do nosso tempo que influenciam as pessoas a chegarem nessas conclusões. E chegando nessas conclusões, isso é um problema para a igreja. Então, eu queria destacar aqui 3 problemas principais. Primeiro, há um desprezo pelo passado. Na nossa cultura, há um desprezo pelo passado, há um desprezo pela linguagem e um desprezo pela própria igreja enquanto instituição, né? Hoje a gente vê muito as pessoas falando que a igreja não é uma instituição, que a igreja é só um ajuntamento de pessoas, quando a Bíblia não apresenta a igreja dessa forma, tá? A igreja, sim, ela se organiza de forma institucional e é importante que a igreja se organize de forma institucional. Primeiro, as influências que eu acho que afetam as pessoas e que fazem com que elas desprezem os credos. Acho que vai ficar claro o que eu vou querer dizer agora com a pandemia, tá? Com a pandemia foi falado muito a respeito de ciência e o pensamento científico. Só que o que acontece? Assim, o pensamento científico ele sempre vai trazer a ideia de progresso, né? De que a ciência está sempre em progresso e de que a gente sempre deve esperar o melhor por vir no futuro, e o que está no passado é uma coisa que já está ultrapassada, né? Por exemplo, se a gente vai fazer uma cirurgia hoje, a gente não vai querer fazer uma cirurgia com um médico que só estudou os livros de medicina do ano de 1500, né? Então a gente vai querer médicos atualizados. Então, nesse sentido, o pensamento científico, ele faz sentido, né? Nesse tipo de ciência, ele faz sentido. Mas quando a gente transporta essa mentalidade científica ou cientificista para a igreja, aí a gente começa a ter uma série de problemas, de achar que o que a igreja ensinou no passado não é mais importante, mas que o importante é o que eu vivo somente hoje e o que eu vou viver no futuro, que eu não tenho com o que aprender do que já passou. Um homem que viveu lá na Inglaterra no ano de 1600 e alguma coisa tem para me ensinar nos dias de hoje, porque todos os credos, a gente dificilmente está falando de credos que foram compostos no nosso tempo. Por exemplo, eu sou presbiteriano, né? As confissões que a minha igreja adota, elas foram escritas durante o Império Romano e foram escritas lá no século XVI, século XVII. Culturalmente, elas não fazem parte da minha realidade hoje. Só que o que acontece? Elas não podem ser tratadas como se estivessem falando de coisas só do seu ambiente cultural. Essas confissões, esses credos, como eles lidam com a revelação de Deus, eles tratam de coisas que estão além da cultura, que estão além do nosso tempo, eles tratam de coisas que são eternas, porque eles estão tratando da palavra de Deus, né? Então, embora esses documentos não sejam a palavra de Deus, então o credo, ele não é a palavra de Deus. E a confissão, por exemplo, de Westminster, que é da igreja que eu faço parte, ela não é a palavra de Deus. Eles tratam do que a palavra de Deus diz e fazem afirmações e articulações em cima da palavra de Deus. Então, eles estão tratando de temas eternos, de temas que lidam com a nossa natureza, que lidam direto com a essência, por assim dizer, de quem é o homem. E por isso, nós temos que aprender com o passado. Nós temos que aprender com esses homens que foram iluminados por Deus, que receberam dons de Deus, que foram utilizados. Depois a gente vai entrar mais adiante no papel da igreja de elaborar isso. Mas sim, a gente não pode ser dominado pelo espírito do nosso tempo, de achar que a gente não tem nada com que aprender com o passado, ou de achar que o melhor sempre está por vir, e às vezes não, né? Se a gente comparar hoje o ensino da igreja, hoje, das igrejas que aderem ao espírito do seu tempo, que aderem à sua cultura, e a gente comparar com o que esses homens de 5 séculos atrás, ou de
10 séculos atrás falaram, a gente chega à conclusão que esses homens de 10 séculos atrás estão muito mais próximos de Jesus e de Deus do que as igrejas modernas de hoje, né? Que daí eles vão começar a relativizar com relação a tipos de casamento que podem acontecer, porque tudo aí não passa de elementos culturais, quando a gente sabe que não é. Quando a Bíblia fala de casamento, ou quando a Confissão de Fé de Westminster fala de casamento, ela não está falando ela não está falando de uma coisa que é cultural. Então, o casamento exposto na Confissão de Westminster, que é pelo homem para a mulher, que eles têm que ter livre vontade, de que para haver divórcios há cláusulas estritamente específicas. Isso não é uma coisa cultural, isso é uma coisa perpétua, porque é isso que a Bíblia nos ensina a respeito de casamento. E aí, quando a gente perde esse parâmetro de que existem coisas eternas, de que existem coisas que perduram pela história, a gente passa a ter o referencial, passa a ser a nossa cultura, e aí a gente vê as mudanças que acontecem nas igrejas que querem atualizar as escrituras. E aí, somado a essa mentalidade cientificista de achar que as coisas melhores estão sempre no futuro, a gente também tem o impacto da tecnologia, né? O impacto da tecnologia, ele mudou muito a forma das gerações se relacionarem. Porque o que acontece, tá? Se a gente pegar até alguns séculos atrás, as pessoas mais velhas, em todas as áreas da vida, elas estavam sempre ensinando as gerações mais novas. E agora, com as revoluções tecnológicas, essas coisas elas têm se invertido, né? As gerações mais novas é que têm ensinado e que têm acompanhado o progresso e têm ensinado as gerações mais antigas. Então, se a gente também ser influenciado por esse tipo de mentalidade, a gente vai ser levado a um desprezo, mesmo que involuntário, das pessoas mais velhas do que nós, de achar que eles são mentalmente incapazes, ou de achar que eles são incapazes de estar nos ensinando algumas coisas. Porque em algumas áreas, por exemplo, se eu pegar o meu pai é da década de 70, mas há muitas coisas que eu domino muito mais do que o meu pai, e que sempre dominei, principalmente nas questões tecnológicas, com relação a computadores, celulares, etc e tal, a própria internet, né? O pai nunca conseguiu me ensinar essas coisas. E o que está acontecendo com a juventude hoje é por causa desse efeito, em todas as áreas da vida, elas estão tendendo a um desprezo das gerações mais velhas do que elas, né? Porque aí eles são elevados, e a gente vai chegar mais adiante em que no nosso tempo é um status ser jovem, né? E por isso que as pessoas querem permanecer jovens para a vida toda. Somado aí, a gente tem essa mentalidade de que o melhor está sempre por vir, no sentido de que eu não tem nada bom no passado, ou que se houve alguma coisa boa no passado, sempre alguma coisa no futuro vai ser melhor do que isso, atrelado a esse impacto da tecnologia, né, com que faz com que as novas gerações desprezem as gerações mais antigas. Depois disso, a gente tem também a mentalidade de consumismo. A mentalidade de consumismo seria medido pelo que a gente tem, né, a sociedade de consumo e tal, mas o que isso impacta no nosso caso, com relação aos credos, com relação às confissões? É a ideia de que a gente sempre precisa de alguma coisa nova para ser mais feliz. A gente sempre precisa de algo a mais, a gente sempre precisa de algo novo. E aí a gente vê as igrejas de hoje, que são influenciadas pela cultura, elas estão sempre buscando formas de inovação. Então, há sempre uma necessidade de inovar, porque a igreja enquanto instituição, ela foi transformada em só um esquema de mercado, onde eu tenho que agradar o meu público. Eu tenho que agradar o meu público para o meu público ser mais feliz. Porque o meu público acha que para ele ser mais feliz, ele sempre vai precisar de uma novidade e ele nunca vai precisar do evangelho que é antigo. A gente não quer dizer que com o evangelho antigo que o evangelho não é capaz de lidar com os problemas que a nossa sociedade apresenta. Então, há problemas hoje, há algumas questões éticas, às vezes morais, que aparecem que, por causa de avanços até tecnológicos, a gente fica em alguns certos dilemas, mas não quer dizer que a escritura não estabeleça parâmetros para resolver esses dilemas e que aqueles parâmetros estiveram sempre lá. A gente não precisa de inovação, a gente não precisa de novidade, né? O evangelho é o evangelho antigo de Jesus, que ele pregou há 2000 anos atrás, e ele não precisa sofrer atualizações, embora o Ed Renekiewicz ache que o evangelho precisa ser atualizado, né? Ele não precisa, e graças a Deus que ele não precisa ser atualizado. Então, quando a gente está na sociedade de consumo, a igreja ela vira um produto e o cliente tem sempre razão. E aí a gente vê também um desprezo, eu vou entrar mais para frente quando eu falar a respeito da igreja, mas o desprezo pela igreja enquanto instituição, enquanto membresia. O que significa isso? Mas é o seguinte, eu estou numa igreja X,
Aí eu tô naquela igreja X e o louvor dessa igreja aqui não é tão atualizado. Vou lá na igreja Y, que ela tem, né, tem um telão que mostra todos os músicos cantando, tem todos os músicos cantando, tem música nova sempre sendo lançada, não é aquele salmo que foi composto por Davi lá há mais de 2000 anos atrás, né, que a gente não aguenta mais na mentalidade dessas pessoas, né? Conforme o gosto, as igrejas elas vão sendo influenciadas por isso e vão querendo sempre se atualizar. A gente daí tem uma banalização da membresia, porque elas simplesmente abandonam aquela igreja que elas congregam para ir para uma outra sem motivo justo. É óbvio que quando a gente está dentro de uma comunidade, a gente não está preso a essa comunidade para sempre, porque essa comunidade ela pode se corromper, né? O pastor pode começar a ensinar heresia, pode ensinar doutrinas que Jesus não ensinou, e a gente tem total liberdade e o dever, inclusive, de não compactuar com essas coisas. Mas então, percebam que há movimentos justos para a gente deixar a ligação ir para outra. E o que a sociedade de consumo está fazendo é relativizar essa membresia. Eu vou aonde eu acho mais legal, aonde tem mais novidade, etc e tal. E aí é uma coisa deprimente, né? E eu queria aproveitar então, só para finalizar esse tópico aqui com relação à nossa consideração ao passado. Então, só lembrando aqui, só ao passado, o que tem afetado é a mentalidade que sempre o que está por vir é melhor, de que as gerações passadas não têm nada para me ensinar e de que eu preciso sempre estar inovando, eu preciso sempre de alguma coisa nova. Mas a Bíblia nos ensina o oposto disso. A Bíblia nos ensina que a gente aprende com o passado. O passado é extremamente importante, o passado é didático, a gente precisa estar sempre em contato com o passado, porque o passado tem muito a nos ensinar. E as gerações que vieram antes de nós na fé, nós temos o dever de aprender com essas gerações. Eu só vou abrir aqui uma passagem que eu quero ler, deixa eu até compartilhar a tela aqui, deixa eu só abrir a Bíblia aqui. Êxodo 12, 24 a 27. Olha só, aqui é quando Deus institui a Páscoa. Aí ele fala assim, ó, portanto, guardai isto por estatuto para vós, e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. O que é importante aqui? Aqui a gente vê a importância das gerações mais velhas do que nós, e a gente vê a importância da história, a gente vê a importância de olhar para o passado. Esse mesmo exercício aqui de memória que o Senhor ordena que os judeus fizessem na Páscoa, é ordenado que a gente faça também na Santa Ceia. Então já aconteceu, por exemplo, quando a gente estava celebrando a Santa Ceia na igreja, e o meu filho perguntou, meu filho pequeno, né, tinha 2 anos na época, o que a gente estava fazendo, o que era isso, e eu tive exatamente essa oportunidade que o Senhor está mostrando aqui no livro de Êxodo, para explicar ao meu filho por que a gente estava celebrando a Santa Ceia, explicando o que Jesus fez há 2000 anos atrás na cruz, e o meu filho estava aprendendo comigo, que é uma geração mais velha do que ele, tá? Então, a história e o passado, as gerações mais antigas que nós, a gente tem muito o que aprender com isso, e a gente não pode ser levado pela mente do nosso tempo de estar desprezando essas coisas.